Voltar a falar da crise do IOF, gente. O presidente do Senado chegou a falar sobre esse assunto hoje. Davi Alcolumbre disse que pretende, inclusive, apresentar um projeto de lei para limitar quem pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal depois de mais uma judicialização do IOF, que foi vetado pelo Congresso. Sobre isso, converso agora com o Coronel Tadeu, deputado federal do PL aqui de São Paulo. Deputado, obrigada por conversar com a gente. Vamos falar sobre esse assunto, judicialização do STF, como é que a oposição está vendo esse assunto, se apoia Davi Alcolumbre sobre esse projeto para tentar diminuir quais são os partidos que podem pedir judicialização de algum tema e quais as articulações de vocês a partir de agora, deputado. Boa tarde, bem-vindo por aqui. Boa tarde, Paula. Boa tarde para todos aqueles que nos assistem. Bom, o governo conseguiu criar uma tempestade num copo d'água sem a menor necessidade. Bastava apenas o governo aceitar a votação de 383 votos na Câmara e 41 no Senado, que vetou o aumento do IOF e seguir em frente, seguir fazendo aquilo que precisava fazer, que é justamente ajustar as contas. E nós não vimos absolutamente nenhum passo sendo dado nessa direção. Ao contrário, o governo ameaçou e parece que vai buscar a judicialização do tema, o que vai provocar uma crise sem necessidade entre os três poderes. Afinal de contas, a Câmara já decidiu, e é função da Câmara fazer isso. Mas uma judicialização praticamente coloca frente a frente o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, algo que não é muito agradável. Até porque está muito claro que é uma questão política. Nós temos ali, nesse momento, uma judicialização do PSOL, que judicializou essa decisão do Congresso Nacional, não só da Câmara, mas sim do Congresso, e, ao que parece, a Advocacia Geral da União também pretende interpor uma ação contra essa decisão do Congresso Nacional. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque vai colocar a justiça aonde ela não é chamada. É uma questão meramente política entre o Executivo e o Legislativo. O Executivo fez a sua parte, fez uma proposta de aumento de um imposto, e o Legislativo disse, não é o momento. Nós precisamos de outras medidas e não de aumentar imposto. E aí está aí instalada uma crise. Eu acredito que essa ideia do senador Davi Alcolumbre, ela vem em boa hora mesmo, porque não é de hoje. Já há alguns anos nós estamos vendo os partidos judicializarem tudo o que eventualmente desagrada ao próprio partido. E o pessoal tem feito isso com muita frequência. Então eu realmente aprecio pelo menos essa entrevista do senador Davi Alcolumbre de limitar essas ações do partido, praticamente que ela se atenha aos interesses do partido. No caso do IOF, eu não vejo ser isso de interesse exclusivo de um partido. Isso é interesse da sociedade. É a sociedade que vai ser atingida com esse aumento do IOF. E é só na cabeça desse governo e do PT que acha que o Brasil vai melhorar alguma coisa aumentando mais impostos. E se eles não ganharem, eu já estou aqui preparado, porque alguma outra proposta deve aparecer no sentido de aumentar imposto, Paulo. Agora, deputado, inclusive no próximo bloco, Cristiano Oliveira, nosso repórter de Brasília, vem chegando com esse assunto, porque, por outro lado, né, vocês aprovaram a questão do aumento do número de deputados. Isso aumenta o valor, inclusive, de receita, porque você tem mais deputados, você gasta mais, tem mais emendas parlamentares, tem mais salários, mais equipes, enfim. O STF, inclusive, tinha dito, olha, está na hora realmente de reorganizar para aqueles estados em que a população aumentou, você aumentar, você pode diminuir de outros lugares. Bom, diferentemente disso, a gente teve uma votação em que se aprovou o aumento do número de deputados. Só que agora precisa da sanção do presidente Lula. Caso o presidente use esse momento para dar uma resposta ao Congresso, como você, e não sançando, ou vendo não colocando, não protocolando, ou vendo uma outra alternativa, diferentemente da que vocês foram lá e votaram a favor. Como fica essa relação de vocês? O senhor falou que já está numa crise sem necessidade entre os poderes. Essa crise já estou vendo há bastante tempo, a gente já está acompanhando. Mas se
o presidente Lula resolve usar isso como uma moeda de troca. Você já tem uma moeda de troca na mão? Alguma pauta do governo, por exemplo, que seja prioritária para o governo, que vocês, olha, isso não mudando, e sendo judicialização o IOF, a gente agora vai vetar essas pautas do governo. Existe já esse tipo de articulação? E que pautas do governo que estariam na mira de vocês, deputado? Bom, então vamos lá. Essa questão do aumento de deputados, eu votei contra, e sou contra, porque eu, inclusive, usei as minhas redes sociais para fazer uma pergunta muito simples e muito objetiva. O que é que 531 deputados vão fazer que os atuais 513 não conseguem fazer? Não tem cabimento essa lei, essa proposta de aumentar o número de deputados federais. Realmente eu não aceito. E particularmente aqui, se eventualmente o presidente vetar, ele vai estar, inclusive, me atendendo, porque eu deixei o meu voto não. Eu falo isso por mim e por todos os deputados que votaram não a essa proposta. Mas, se ele fizer isso, ele vai estar atendendo um pequeno grupo de deputados. Agora, falando do assunto em si, politicamente, não é um bom caminho para o presidente fazer isso não. Porque essa votação, contra a minha vontade, deixa eu deixar registrado e de forma bem clara, contra a minha vontade, ela foi aprovada por um número considerável de deputados. Então ele vai arrumar uma segunda crise com o Congresso. E você falou de moedas de troca, de retaliações. Paula, o que não falta são oportunidades do Congresso retalhar o governo. Por exemplo, nós sabemos que o governo está contingenciando recursos quase que todas as semanas. Toda semana a gente tem uma notícia de contingenciamento. Isso significa que o governo ele está tirando dinheiro dos ministérios e dizendo, vocês não têm mais esse dinheiro porque esse dinheiro não está em caixa. Vocês é que se virem. Muito bem. Vai chegar uma hora que o governo vai ter que pedir, por exemplo, um crédito suplementar através de um PLN que é votado na comissão mista de orçamento inicialmente e depois em plenário. Está aí, por exemplo, uma arma que é fatal, é importantíssima e que o Congresso tem na mão. Não aprovar um crédito suplementar, e normalmente esses créditos suplementares são altos, são de 300 a 1 bilhão de reais. E às vezes é dinheiro para a saúde, às vezes é dinheiro para a educação, e simplesmente o Congresso vai dizer, olha, Poder Executivo, você não tem esse dinheiro em caixa, eu não vou aprovar esse crédito suplementar. Pronto, já colocou o governo numa chapa quente, já colocou o governo numa dificuldade. E daqui para frente, quem sou eu para dar um conselho para o Poder Executivo? Mas eu vou ser ousado e vou dar esse conselho ao Poder Executivo. Não entra nessa briga, não entra nessa chapa quente, que a eleição está perto. E vocês precisam fazer a lição de casa, ajustar essas contas o máximo que puder. A gente sabe que não vai ter tempo suficiente, mas o máximo que puder para vocês sobreviverem a uma eleição, porque aqui fora a sociedade está muito brava. Deputado, obrigada por ter conversado com a gente. A gente sabe que depois do recesso, o assunto já começa a ser eleição até o ano que vem, né? Obrigada, deputado, por ter conversado com a gente. Bom trabalho e até a próxima. Obrigado, Paula. Obrigado pela oportunidade. Uma boa tarde a todos.